Bom, e aí galera, eu sou o L. Alves e hoje a gente vai conhecer um texto que relata a história de um dos maiores acordos internacionais já fechados pelo Brasil. O texto, Sob o Véu da Ignorância, a aprovação dos resultados da rodada Uruguai do GATT no Congresso Brasileiro de Rogério Souza Farias, começa com a seguinte história. No início da tarde de 14 de dezembro de 1994, no Salão Azul do Senado Federal, havia elevada movimentação de políticos, curiosos e jornalistas. O presidente eleito e senador Fernando Henrique Cardoso, num discurso de despedida do Senado, afirmou, entre outras coisas, não haver democracia forte sem parlamento forte e que, naquele momento, o Brasil finalmente ultrapassava um lento processo de transição democrática. O que poucos perceberam foi a presença do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Ele estava lá para acompanhar o discurso de FHC. Sua missão naquele dia era fazer com que fossem aprovados os resultados finais da rodada Uruguai do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, o GATT. Um documento de 26 mil páginas, compromissos internacionais que possibilitariam um dos maiores surtos de integração econômica já observados. O projeto tinha chegado ao Senado Federal no início do mês e o ministro desde então foi incansável no jogo de bastidores. Associou a aprovação dos resultados da rodada Uruguai à mesma retórica que a FHC utilizou em seu discurso. Era imperativo o Brasil associar-se ao movimento amplo de reformas consignado naquele longo e complexo documento. Ficar de fora comprometeria não só a credibilidade externa do país, mas o crescimento econômico futuro, ou seja, um antiprogresso. Era uma matéria complexa, com parte significativa do material ainda não traduzido para o português. Por causa disso, acabou se aprovando, sob o véu da ignorância e do desinteresse, o principal instrumento de regulação do comércio exterior já assinado pelo Brasil. Durante a rodada uruguaia, era de se esperar um parlamento mais ativo no acompanhamento das negociações, mas o que acabou acontecendo é que os deputados e senadores foram informados sobre a atuação multilateral do país em temas comerciais muito mais pelos órgãos de imprensa do que por mecanismos de comunicação entre o executivo e o legislativo. Poucos deputados de fato discutiram o tema. Poucas vezes o legislativo demandou do executivo maior influência na fase preparatória ou nas próprias negociações. Logo após o seu encerramento, Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, foi convidado a dar uma palestra na Comissão das Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Amorim aproveitou a oportunidade para pedir aos congressistas um empenho muito grande na rápida aprovação dos acordos. Foi pela exposição dos motivos número 308 DCE-MRE de 27 de junho de 1994 que Amorim encaminhou os resultados da rodada Uruguai para a presidência da República. O presidente, por sua vez, enviou ao Congresso Nacional em julho, por intermédio da mensagem número 498/94. O tema foi debatido na Comissão de Relações Exteriores, com a presença do secretário-geral do Itamaraty, Roberto Abdenur, em 31 de agosto de 1994. O deputado Paulo Avelino, PPR Amazonas, afirmou que o Legislativo não poderia emendar o acordo, então era melhor aprová-lo para dar continuidade à tramitação. Avelino fez parte do pequeno grupo de parlamentares que acompanhou a rodada do Uruguai pelo menos desde 1992, como observadores parlamentares. O deputado Luiz Gushkin, PT São Paulo, por exemplo, chegou a questionar Abdenur sobre o acordo TRIPS, aspectos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. O embaixador argumentou que o Brasil não poderia rejeitar a iniciativa, pois significaria colocar o país de fora de um novo consenso internacional. Gushkin, no entanto, não foi obstinado na crítica, pois desconhecia a matéria. Pois é, quando você não leu. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto PDL 449/94 por votação simbólica em 7 de dezembro de 1994. O painel marcou quase 300 deputados, mas havia menos de 100 no plenário. Nos meses e anos seguintes, vários deputados externariam reclamações. Em agosto de 1996, por exemplo, o deputado Mário Cavalazzi, PPB, em curta intervenção no plenário, criticou a atuação da diplomacia no tópico produtos lácteos. O deputado Inácio Arruda, PCdoB, relatou por sua vez em 1995 que o Congresso Nacional aprovou os resultados da rodada do Uruguai sem sequer os deputados saberem o que estava escrito. Ao chegar no Senado Federal, no dia 8 de dezembro, a matéria foi encaminhada para a Comissão de Relações Exteriores. No gabinete da presidência do Senado, o Colégio de Líderes concordou em colocar o projeto em votação no dia seguinte, após várias sessões extraordinárias. Quem esteve presente na reunião? O ministro das Relações Exteriores. Por quê, né? Segundo Humberto Lucena, presidente do Senado Federal, a aprovação era essencial para que o Brasil continue inserido na ordem econômica internacional. Amorim teria feito um apelo verdadeiramente dramático, dizendo que não caberia sequer emendar, ou aprovava ou rejeitava. O parecer da comissão foi apresentado no dia 14 ao plenário para inclusão na primeira ordem do dia. O dia seria histórico. O senador Fernando Henrique Cardoso proferiu seu primeiro discurso no recinto após eleito presidente da República. Celso Amorim, presente durante todo o pronunciamento, aproveitou para sensibilizar novamente alguns senadores sobre a necessidade de aprovação da matéria.
No evento, Antônio Maris, PMDB, introduziu a emenda. Ele prescrevia que o Congresso Nacional só aprovaria os textos já traduzidos para o português. No tema de propriedade intelectual, introduziu a exigência de produção local e requisitou que o Brasil adotasse prazos de carência para a aplicação do acordo nos setores tecnológicos que não haviam recebido proteção de patente na data em que entraria em vigor. Celso Amorim atuava nos bastidores, pediu para ocupar a tribuna e assim responder às indagações. Sobre a emenda que ameaçava a tramitação legislativa, ele foi hábil. Afirmou que não havia lido de forma detalhada, que impediu um julgamento definitivo, mas acreditava que poderia ser encaminhada para o projeto de lei de propriedade intelectual. Jutarre Magalhães aproveitou para deixar a crítica. Se Vossa Excelência não pode fazer uma análise detalhada de uma emenda de poucas linhas, como é que vamos ter uma análise detalhada de um projeto que tem 600 páginas para serem examinadas em poucos momentos? Senadores foram literalmente caçados pelos corredores. Sem sucesso, a emenda foi rejeitada e o projeto original foi aprovado. Havia somente 22 senadores no recinto, às 11 horas da noite de 14 de dezembro. A vitória resultou da grande habilidade de Celso Amorim e de seu ministério. A convocação de parlamentares para as viagens a Genebra teve resultados positivos na Câmara dos Deputados. Foram instrumentos para a criação de um clima receptivo para a aprovação sem emendas. Parlamentares apreciaram uma iniciativa sem ter conhecimento sobre o que estava diante deles. A ignorância dos parlamentares também decorreu do escasso tempo que tiveram para examinar a matéria, sendo o Senado Federal o caso mais grave. Com menos de uma semana, o Executivo não enviou à tramitação toda a documentação. Os trechos importantes não estavam traduzidos. O Itamaraty sabia desse problema, mas preferiu garantir a aprovação no prazo decidido em Genebra do que providenciar a tradução e a disponibilidade de todos os textos. O que talvez explique essa situação foi a carência de um mecanismo institucionalizado de interação permanente entre o Legislativo e o Executivo. Bom, independente dos resultados, temos que concordar. A aprovação dos resultados da rodada foi uma das mais bem planejadas do Brasil, pelo menos por alguém. E é isso aí, até a próxima.